Gente, mais uma segunda-feira eu estou aqui para trazer mais uma porção da Palavra de Deus para a sua meditação, para a sua reflexão e para acrescentar um pouco mais na sua vida. Eu queria falar com você sobre o dever de orar sempre. Essa é uma arma que muitas pessoas têm deixado de lado, enquanto tem uma chave poderosa para acessar a vontade de Deus. É isso que nós vamos pensar e eu gostaria que você ficasse para que essa palavra fale com você até o final desse vídeo. Deus abençoe você, não deixe de compartilhar, deixar seu comentário e seu like aqui nesse vídeo. Deus abençoe sua vida. A palavra de Deus, na carta que Tiago escreve, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Uma coisa que muitas pessoas têm negligenciado nos dias de hoje é justamente a questão da oração. A oração não é só o meio pelo qual eu comunico as minhas necessidades a Deus. Até porque a oração não tem como cunho principal informar a Deus aquilo que eu possa estar vivendo. Tem muita gente que deixa de orar com a desculpa, de que Deus ele é onisciente. E como um ser onisciente, eu não preciso comunicar a Ele o que eu estou passando, porque como Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das minhas necessidades e sabe das minhas angústias, das minhas aflições. Porém, é por isso mesmo que a oração não tem como cunho principal a questão da informação a Deus, porque Ele já sabe de todas as coisas. Na verdade, quando Jesus está falando sobre isso, Ele vai dizer que antes mesmo de sair alguma palavra, de pedirmos alguma coisa para Deus, Ele já sabe até o que nós pediríamos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a oração não é para informar a Deus. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a oração é o meio pelo qual a vontade de Deus vai se manifestar na minha vida e não simplesmente o meu querer, a minha vontade ou os projetos pessoais que eu possa desenvolver. É lógico que Deus ele encontra alegria, ele tem prazer quando nós encontramos prazer, quando nós encontramos alegria nele. John Stott disse que quanto mais nós somos satisfeitos em Deus, mais ele é glorificado na nossa vida. É por isso que a gente pode afirmar que Deus ele encontra prazer quando nós estamos plenamente alegres com ele. Então, o que nós precisamos entender é que a oração, ela é o caminho pelo qual a vontade de Deus vai ser manifesta na nossa vida. Porém, é necessário nós compreendermos que existem algumas posturas que nós devemos ter na oração para que a resposta de Deus se manifeste na nossa vida. A principal delas é a questão da perseverança. Existem muitas pessoas que começam a bater na porta dos céus, mas por não terem ouvido a resposta que elas queriam, elas desistem de orar. Por não terem entendido o que Deus estava falando através do silêncio, elas desistem de clamar a Deus. Escute e grave isso o resto da sua vida. Até o silêncio de Deus, Ele está trabalhando em nosso caráter para que possa ser gerado em nós paciência, para que nós possamos encontrar um espírito perseverante, mas jamais deixe de confiar em Deus, porque João, quando está lá no Apocalipse, vendo a visão do final dos tempos, ele vê o trono de Deus. E ali embaixo, à frente do trono de Deus, ele vê uma taça, um cálice. E dentro dessa taça estava justamente as orações dos santos. Significa que todas as palavras que nós direcionamos a Deus, Ele guarda e no momento certo, Ele vem com a intervenção. Porém, ainda um pouco mais profundo, a oração então, ela não é somente para informar o que Deus quer saber, porque na verdade Ele já sabe todas as coisas, e muito menos para que a nossa vontade seja concretizada. A verdade é que a oração é para que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas. Eu gosto do texto que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde ele diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Não existe nenhum erro, não existe nenhuma deformidade na vontade de Deus. O que eu e você precisamos entender e caminhar sobre esse prisma é que a vontade de Deus só vai ser concretizada nas nossas vidas se nós dermos legalidade a Deus. Jamais Deus interferirá nos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Quando Deus forma o homem no início de todas as coisas, a palavra do Senhor vai dizer em Salmos que Ele constituiu o homem sobre a terra e deu autoridade e domínio ao homem. Significa que Deus só agirá na terra se nós, homens, dermos legalidade a Ele. É por isso, talvez, que inclusive Jesus, ensinando a orar aquela oração conhecida como Pai Nosso, Ele vai dizer que nós devemos orar pedindo a Deus para que o reino dEle venha ao nosso encontro. Quer dizer que aquilo que é feito nos céus, assim na terra como nos céus, aquilo que é feito nos céus
possa ser manifestado aqui na terra. Nós só obteremos aquilo que acontece nos céus a partir do momento que nós dispusermos para orar para Deus, com o coração disposto a dobrar sobre a vontade de Deus. Jamais tenha em seu coração que aquilo que você projetou, que aquilo que você sonhou é maior do que aquilo que Deus tem para você. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquilo que eu não ouvi, que aquilo que eu não vi e que aquilo que eu nem pensei ainda é o que Deus tem preparado para mim. Quando ele fala através da boca do profeta Jeremias ainda, Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Talvez em dados momentos da sua vida você já tenha olhado para algum testemunho e desejado viver aquele testemunho de uma pessoa e admirou aquele testemunho. Mas jamais se esqueça que talvez coisas ainda maiores Deus tem para você. Qual é o caminho? Se dispor em um espírito de oração. Não perca o seu momento de oração. Essa palavra é para estimular você que todas as suas orações estão sendo colhidas por Deus e no momento certo, Deus vai responder às suas orações. Assim como foi na vida de Daniel, que depois de 21 dias, Deus o respondeu. Assim também vai ser na sua vida. Mas não deixe de orar, porque é um dever para mim e para você. Orar sempre, orar sem cessar. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus guarde você e toda a sua casa, em nome de Jesus.